Nem tudo que a gente vê tem uma explicação imediata, e esta cena bizarra é a prova disso. Seja por falhas estranhas na Matrix, ilusões tão perfeitas que parecem impossíveis, ou momentos que desafiam qualquer lógica, os clipes de hoje são capazes de fazer você duvidar do que é real. E agora aparece o mais chocante de todos. Número 1. Capa da invisibilidade. O que essa mulher mostrou aos colegas deixou todo mundo em choque. No vídeo, a funcionária aparece em pé na frente das outras pessoas do trabalho, exibindo um tecido que parecia uma versão real de uma capa de invisibilidade. E o mais absurdo é que, quando ela enrola o material em volta do próprio corpo, aquela parte simplesmente desaparece diante dos olhos de todo mundo. A parte mais impressionante é que dava para enxergar através dela, como se o corpo realmente tivesse sumido. Parece exagero, parece montagem, parece impossível. Só que existe sim algo conhecido como Quantum Stealth, um material experimental associado à empresa canadense Hyperstealth, descrito como uma tecnologia capaz de redirecionar a luz ao redor de um objeto. O detalhe é que esse material ainda é apresentado como protótipo, e com foco em aplicações específicas. Então continua sem ficar claro como alguém teria acesso a algo assim. Número 2. Ilusão na neve. Na cidade de Zhaoyuan, no leste da China, um homem atravessava uma ponte em uma noite de neve quando deu de cara com uma cena completamente inesperada. A neve parecia estar caindo na horizontal, formando uma espécie de parede brilhante dos dois lados da ponte. Sem entender o que estava vendo, ele puxou o celular e começou a gravar, porque nunca tinha presenciado nada parecido. Depois, quando publicou o vídeo na internet, finalmente recebeu uma explicação. O fenômeno é chamado de efeito Tyndall, que acontece quando a luz se espalha ao atravessar partículas suspensas no ar, tornando o feixe visível, do mesmo jeito que partículas de poeira ficam destacadas quando um raio de sol entra pela janela. Número 3. Figura flutuante. Algumas cenas são tão perturbadoras que bagunçam a cabeça de qualquer um, e essa é uma delas. Uma mulher em Londres saiu de carro para curtir a chuva, mas acabou se deparando com uma figura estranha suspensa no ar. Parecia exatamente o contorno de uma pessoa parada no vazio, imóvel, congelada num ponto impossível. Assustada, ela começou a filmar na mesma hora. A silhueta continuava ali, parada, como se estivesse boiando no nada. O problema é que o vídeo termina de forma abrupta, sem mostrar o que aconteceu depois. E isso deixa a gravação ainda mais inquietante, porque a única coisa que sobra são perguntas. Número 4. Prédios flutuando. Em 2019, pessoas que estavam numa praia da China acharam que estavam alucinando quando olharam para o horizonte e viram algo inacreditável. Enormes construções pareciam pairar sobre a água, erguidas no céu como se uma cidade inteira estivesse flutuando entre as nuvens. Muita gente ficou sem saber se aquilo era real ou algum tipo de montagem. Mas existe uma explicação óptica para esse tipo de visão. O fenômeno é conhecido como Fata Morgana, um tipo complexo de miragem causado pela refração da luz em camadas de ar com temperaturas diferentes, o que pode fazer objetos distantes parecerem elevados, alongados ou suspensos. Mesmo com explicação, a cena continua parecendo totalmente irreal. Número 5. Encontro chocante. De todas as coisas estranhas que alguém poderia encontrar na rua, essa talvez seja uma das mais bizarras. Em Nova York, um homem caminhava até uma loja próxima quando percebeu outro homem parado na calçada numa posição muito estranha. Ele estava completamente congelado no meio do passo, como se o tempo tivesse parado só para ele. O que tornava tudo ainda mais esquisito era o fato de ser extremamente difícil manter o equilíbrio daquele jeito. Mesmo assim, ele não balançava, não corrigia a postura, não reagia a nada. E quando o rapaz passou bem perto dele gravando tudo, o homem congelado simplesmente continuou imóvel, como se nem tivesse notado a presença de ninguém. Número 6. Céu dividido. Uma mulher chamada Clara Brown, de Manchester, registrou uma cena impressionante enquanto seguia para o trabalho. As nuvens estavam organizadas de um jeito tão incomum que metade do céu parecia totalmente coberta, enquanto a outra metade permanecia completamente limpa. A linha que separava as duas partes era tão reta e definida que parecia feita de propósito. A visão deixou Clara sem entender absolutamente nada. Era como se alguém tivesse passado um pincel gigante sobre o céu e apagado só uma parte das nuvens. E mesmo sem parecer real, a imagem estava ali, diante dela, perfeitamente visível. Número 7. Teletransporte misterioso. Uma câmera de segurança no Japão registrou um momento que parece impossível de explicar. Era um dia comum, com pessoas andando normalmente, quando de repente,
um homem surgiu atrás de uma placa. O mais estranho é que a câmera não mostra esse homem entrando no enquadramento em momento algum. Ele simplesmente aparece. Por isso, muita gente tratou a cena como se fosse um caso de teletransporte em plena luz do dia. E o mais curioso é que ninguém ao redor parece notar nada fora do comum. Se não fosse pela gravação, talvez ninguém acreditasse que aquilo aconteceu. Número 8. Falha no portão do cachorro. O próximo vídeo é tão estranho que as pessoas até hoje discutem se é real ou se foi editado. A gravação mostra um cachorro brincando feliz dentro de casa com uma bolinha. Tudo parece normal, até que se percebe um detalhe absurdo. Toda vez que o cachorro corre atrás da bola, ele atravessa o portãozinho de pets como se aquilo nem existisse. O vídeo acabou publicado no Reddit por um usuário que não deu explicação nenhuma. E por causa disso, sobrou para quem assiste decidir se aquilo era um momento real ou apenas uma edição muito bem feita. Número 9. Pausa no ar. Momentos como esse não são só confusos, mas também assustadores. Em Winchester, um pássaro foi visto pairando no ar de um jeito completamente anormal. As asas estavam erguidas, fixas, como se ele tivesse sido congelado no meio do voo. Ainda assim, ele parecia subir levemente. As pessoas por perto não conseguiam entender o que estava acontecendo. Uma equipe de resgate chegou a aparecer no local, achando que o animal pudesse estar preso em algum fio. Só que, quando tentaram tocar nele com um bastão, não havia nada segurando o pássaro. Ele não caía, não reagia e também não voltava a voar de forma normal. E foi isso que tornou a cena tão inquietante. Número 10. Carros flutuando. O que você verá agora realmente parece uma falha na realidade. Na China, os carros seguiam normalmente por um cruzamento, até que de repente, 2 veículos foram erguidos do chão. Eles subiram como se alguma força invisível os tivesse puxado para cima sem aviso. O carro prateado foi o primeiro a levantar voo, e subiu ainda mais alto, dando a impressão de que 2 forças diferentes estavam agindo ao mesmo tempo. Como a gravação não mostra o que aconteceu depois, muita gente começou a dizer que aquilo parecia um erro na Matrix. Outros tentaram explicar de forma lógica, sugerindo que os carros poderiam ter enroscado em algum cabo atravessando a via. Só que não havia obras, torres de transmissão nem nada parecido por perto, o que deixou essa hipótese bem fraca. Número 11. Homem pausado. No dia 12 de março de 2023, em Edgeworth, na Inglaterra, um homem filmou um dos momentos mais insanos de todos. Da janela, na Bolton Road, ele viu outro homem parado no meio da rua, completamente congelado no meio de um passo. Parecia que alguém tinha apertado o botão de pausa bem naquela hora. Até quando um carro passou perto dele, diminuindo a velocidade, o sujeito não se mexeu. O cinegrafista precisou interromper a gravação, porque precisava comparecer ao turno da noite no trabalho. E quando voltou mais tarde, o homem estranho já tinha desaparecido. Número 12. Pausa estranha. Uma mulher estava filmando a amiga durante um momento descontraído. As duas riam, conversavam e se divertiam normalmente. Só que num instante, tudo mudou. Enquanto ria, a amiga simplesmente parou. O corpo ficou totalmente imóvel e os olhos fixos, como se alguém tivesse congelado aquela cena. A mulher que gravava começou a chamar por ela, tentando fazê-la reagir. Depois de alguns segundos, a amiga piscou e voltou ao normal de repente. O mais assustador foi a expressão dela logo depois, porque ela também parecia confusa, como se nem soubesse o que tinha acabado de acontecer. E é justamente isso que torna esse momento tão perturbador. Número 13. Anomalia azul. Esse pode ser um dos registros mais impressionantes de todos. Aconteceu na Louisiana, quando um morador saiu de casa e viu uma forma elétrica azul se movendo no ar. Aquela coisa surgiu do nada, brilhando intensamente e deixando um rastro fino de luz enquanto avançava. Depois, ela desaparecia como uma chama se apagando, só para surgir de novo pouco tempo depois. O mais estranho era a maneira como parecia se mover com consciência do ambiente ao redor, deslizando devagar antes de sumir outra vez. Segundo o relato, a forma brilhante reapareceu por quase 30 minutos, e não havia nenhuma fonte conhecida por perto que explicasse aquilo. Número 14. Pessoas desaparecendo. Algo realmente estranho foi capturado numa região da China, e até hoje ninguém apresentou uma resposta convincente. Na cidade de Ordos, uma mulher caminhava pela rua quando começou a desaparecer diante da câmera. A forma como ela foi sumindo parecia detalhada demais para ser uma simples ilusão. E não parecia falha do equipamento, porque tudo o mais na imagem continuava normal. Só que isso não foi tudo.
Mais tarde, naquela mesma semana, um homem desapareceu exatamente da mesma forma, perto do mesmo ponto. O segurança que revisou as imagens tentou identificar aquelas pessoas para entender o que estava acontecendo, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Número 15. Mistério da mudança de cor. Quando Rishi Sunak levantou a maleta vermelha antes do discurso sobre o orçamento, o que algumas pessoas viram pareceu bem diferente do que mais tarde apareceu na mídia. Numa gravação feita por celular, a maleta parecia verde num primeiro momento. Então, diante dos olhos de quem assistia, ela mudava para vermelha. Mas quando a mesma cena apareceu por canais oficiais de notícias, não havia maleta verde nenhuma. Ela já aparecia vermelha desde o começo. E foi justamente essa diferença entre os registros que fez muita gente suspeitar que aquela parte tivesse sido alterada. A grande pergunta é, por qual motivo? Número 16. Congregação desaparecendo. Algo inacreditável teria acontecido durante uma cerimônia religiosa na Calvary Church. Enquanto a congregação permanecia em pé para a música final, mais da metade das pessoas simplesmente desapareceu diante dos olhos de quem assistia à transmissão. A parte mais estranha é que era uma transmissão ao vivo, então, em teoria, não deveria haver corte ou edição naquele momento. As pessoas que ficaram no local começaram a olhar ao redor sem entender nada, e aquela confusão logo virou medo. Dava para perceber o pânico crescendo no ambiente. Quem tentou procurar o restante da transmissão para descobrir uma resposta não encontrou. E por isso, muita gente acabou deixando a decisão final para o público. Teria sido só uma falha de transmissão ou algo ainda mais estranho? Número 17. Falha estranha com o garfo. Esse momento pode realmente fazer qualquer um questionar a realidade. Tudo aconteceu quando alguns irmãos estavam na cozinha, arrumando a casa como em qualquer outro dia. De repente, um garfo ficou preso dentro de uma tigela de um jeito que parecia impossível. Só a ponta do cabo encostava na borda, enquanto o resto do talher parecia flutuar no ar. Assim que perceberam aquilo, eles começaram a gravar e colocaram o vídeo na internet. Nem quem filmou, nem quem assistiu depois conseguiu decidir se aquilo era algo paranormal, um defeito na Matrix ou apenas um caso de física tão improvável que parecia sobrenatural. Número 18. Ilusão ótica estranha. Essa aqui bagunça completamente a percepção. O vídeo mostra várias pessoas andando normalmente. No começo não há nada de anormal. Só que o detalhe esquisito aparece quando você sacode o celular enquanto assiste. Quando isso acontece, as pessoas parecem parar no tempo. O efeito é tão estranho que parece que o mundo inteiro congelou. Na prática, trata-se de uma ilusão ótica causada pela forma como o movimento rápido da tela engana a visão e faz objetos em deslocamento parecerem imóveis por um instante. Número 19. Doppelganger misterioso. Um passeio de bicicleta virou confusão muito rápido. No dia 8 de outubro de 2023, duas irmãs pedalavam pela manhã, e uma delas gravava o trajeto só por diversão. Em determinado momento, elas viram outro ciclista. A princípio não havia nada fora do comum, mas um segundo depois, outro ciclista passou por elas parecendo exatamente igual ao primeiro. E antes que alguém dissesse que os dois poderiam ser gêmeos, a pessoa que publicou o vídeo deixou claro que conhecia aquele morador da vizinhança e sabia que ele não tinha irmãos. Foi isso que transformou o momento em algo genuinamente esquisito. Número 20. Avião pairando. O próximo vídeo faz qualquer um duvidar dos próprios olhos. Durante um voo sobre São Francisco, um passageiro chamado William Mendes registrou algo muito estranho pela janela. Do lado de fora, outro avião parecia completamente parado no ar, como se tivesse travado no céu. William ficou tão chocado com a cena que publicou o vídeo pedindo uma explicação. Foi então que surgiu uma hipótese mais lógica, o efeito de paralaxe, que pode fazer um objeto parecer parado dependendo da posição do observador e do movimento relativo entre os dois corpos. Mesmo assim, olhando a gravação, continua sendo difícil acreditar no que se vê. Número 21. Anel de fumaça misterioso. Uma cena estranha foi registrada sobre o Canadá. No céu formou-se um anel escuro de fumaça, fino nas bordas e cercado por uma névoa mais clara. A pessoa que filmou, Luiz Hernández, do México, seguia para um parque quando percebeu aquilo pairando bem acima dele. A princípio, ele imaginou que a fumaça pudesse estar vindo de alguma fábrica, mas logo lembrou que não existiam áreas industriais por perto. O formato ficou no céu por quase uma hora, o que só deixou tudo ainda mais confuso. E é por isso que, até hoje, muita gente continua tentando adivinhar o que aquilo realmente era.
Número 22. Dois sóis. Será que essas pessoas gravaram uma falha de verdade na Matrix? Na China, muita gente ficou assustada ao ver uma cena que parecia impossível. No céu, dava a impressão de existirem dois sóis ao mesmo tempo. A paisagem ficou tão surreal que algumas pessoas chegaram a pensar em mau presságio ou até sinal de fim do mundo. Depois que o vídeo foi publicado, apareceram comentários sugerindo que aquilo podia ser uma ilusão natural capaz de duplicar a imagem do Sol. Mesmo assim, para quem estava lá vendo ao vivo, a cena parecia tudo menos normal. Número 23. Figura de sombra. Em 2020, o TikToker Eric Duron tinha acabado de sair de uma unidade da Planet Fitness em Fort Lauderdale, na Flórida. Era uma noite chuvosa, e quando ele se preparava para sair de carro, algo estranho chamou sua atenção. Na parede externa da academia, havia a sombra de uma pessoa. O detalhe assustador era que não havia ninguém ali para projetar aquela sombra. O contorno era nítido, humano e aparentemente fora de lugar. Eric ficou visivelmente desconfortável com a situação e sem qualquer explicação para o que estava vendo. E essa é exatamente a razão pela qual o vídeo deixou tanta gente intrigada. Seria apenas uma marca na parede ou algo muito mais esquisito? Número 24. Intruso estranho. Numa vila da China, um fazendeiro estava confuso havia semanas porque suas galinhas estavam desaparecendo uma por uma sem deixar qualquer pista. Então, numa noite, ele resolveu rever as imagens das câmeras de segurança. O que encontrou só piorou o mistério. Uma forma estranha apareceu perto da cerca e começou a atravessar o quintal. A figura parecia desbotada, quase semi-transparente, e se movia em silêncio. Depois, sumia quando chegava perto do muro. Quando viu aquilo, o fazendeiro passou a acreditar que aquela aparição tinha relação com o sumiço das galinhas. Só que ele não fazia ideia do que de fato estava observando. Número 25. Falha com cavalos. Uma mulher foi até o rancho para alimentar os cavalos, mas o que viu a deixou em choque. Todos os animais estavam alinhados em fila perfeita, completamente imóveis. E mesmo com a chuva caindo, nenhum deles se mexia para procurar abrigo. Se alguém pensasse que eram estátuas ou manequins, bastava olhar com mais atenção. Era possível notar leves movimentos nas orelhas, o que provava que estavam vivos. Quando a mulher publicou o vídeo depois, contou que os cavalos continuaram daquele jeito por 2 horas inteiras, antes de finalmente voltarem a se mover. Número 26. Cervo desaparecendo. O homem que registrou esse momento não fazia ideia do que tinha acontecido. Talvez você consiga pensar em alguma hipótese. Um médico de Delaware dirigia para casa depois de um longo plantão noturno, quando viu um cervo correndo pela estrada. No começo, parecia uma cena comum, mas no instante em que o animal saltou, algo inesperado aconteceu. Ele pareceu se dissolver bem diante dos olhos do motorista, como se fosse feito de fumaça ou neblina. O momento não fazia sentido nenhum, e se a câmera do carro não tivesse gravado tudo, provavelmente ninguém acreditaria nessa história. Número 27. Cachorros bugados. Em 2019, uma família que visitava Bandy Creek, em Esperance, na Austrália Ocidental, viu algo que não conseguiu explicar. Havia 2 cachorros próximos da água, totalmente parados. Os 2 estavam congelados exatamente na mesma pose, como se o tempo tivesse travado só para eles. Ver um cachorro desse jeito já seria estranho. Ver 2 ao mesmo tempo tornava a cena ainda mais assustadora. O vídeo acabou compartilhado depois numa página do TikTok chamada Yikes Bikes, e os comentários rapidamente se encheram das teorias mais malucas, incluindo gente dizendo que aquilo era prova de que todos nós vivemos numa simulação. Número 28. Bando desaparecendo. Ver um bando de pássaros voando já é algo fascinante por si só, mas o que esse banhista registrou foi muito além disso. No ano passado, um homem chamado Daniel Cortez estava em Miami Beach quando viu várias aves sobrevoando a areia. Admirando a cena, ele começou a filmar, sem imaginar o que aconteceria em seguida. De repente, o bando inteiro desapareceu diante dos olhos dele. Não foi como quando os objetos se afastam tanto que ficam difíceis de enxergar. As aves realmente sumiram na gravação, como se tivessem atravessado algum tipo de portal invisível no céu. E, naturalmente, isso fez muita gente pensar em algo impossível. Número 29. Teletransporte do cachorro. Prepare-se para essa. No Chile, um grupo de homens gravava uma corrida numa estrada quando capturou algo totalmente estranho. Enquanto os carros passavam em alta velocidade, um cachorro apareceu do nada bem no meio da pista.
Ele não parecia ter vindo nem de um lado nem do outro. Simplesmente se materializou ali. Os homens correram na direção dele para ver se estava ferido, e para surpresa de todos, o cachorro estava perfeitamente bem, parado como se nada fora do comum tivesse acabado de acontecer. Número 30. Folha flutuando. O vídeo a seguir é realmente esquisito. Um homem foi a um parque em Los Angeles e percebeu que uma palmeira tinha uma folha quebrada. O estranho é que, em vez de cair, essa folha permanecia suspensa no ar ao lado da árvore. Se você observar a cena, dá para notar que o vento soprava de forma constante numa direção. Mesmo assim, a folha continuava parada, sem voar e sem cair. O homem ficou no parque por quase 20 minutos, e durante todo esse tempo, aquela folha permaneceu ali, imóvel no ar. Número 31. Peixes imóveis. Se você acha que esses aquários são comuns, é melhor olhar de novo. Em março de 2023, uma mulher chamada Cariana Daniele visitou um aquário em Jacksonville, na Flórida. Ela esperava encontrar peixes coloridos nadando normalmente, mas deu de cara com uma cena sem explicação. Todos os peixes do tanque estavam parados, congelados no mesmo lugar. A imagem era tão estranha que eles pareciam modelos falsos colocados atrás do vidro, não animais vivos. Ela ficou tão assustada que começou a gravar imediatamente. E, mesmo depois de vários minutos, nada mudou. Por isso, ela decidiu não permanecer ali por muito mais tempo. Número 32. Força invisível. No dia 8 de março de 2025, uma câmera de segurança em Granada capturou um dos momentos mais assustadores de todos. Uma garota andava de bicicleta pelo bairro quando, de repente, parecia que alguma força invisível tinha interrompido seu movimento. Ela olhou para trás por um segundo e, antes que pudesse reagir, a bicicleta foi levantada do chão e arremessada para o alto. Não ficou claro se a menina caiu e ficou escondida atrás do poste ou se o vídeo realmente dá a impressão de que ela desapareceu. De um jeito ou de outro, nada naquela cena parecia normal. Talvez um cabo a tenha puxado. Talvez não. Número 33. Desaparecimento misterioso. Uma câmera de segurança em Miami registrou uma sequência que ninguém conseguiu explicar. Dois amigos caminhavam por uma área deserta, sem imaginar que aquele passeio tranquilo estava prestes a virar um pesadelo. Enquanto avançavam, um deles simplesmente desapareceu no ar. Parecia que tinha sido teletransportado para algum outro lugar. O amigo que permaneceu visível saiu correndo de medo. E, poucos segundos depois, o desaparecido surgiu de novo exatamente no mesmo ponto, de forma tão misteriosa quanto havia sumido. Quando a gravação foi analisada mais tarde por um vigia, ele disse não reconhecer nenhum dos dois, mas compartilhou o vídeo esperando que alguém conseguisse explicar. Número 34. Congelada no tempo. Um homem chamado David Johnson foi a um supermercado no Texas e, ao sair do local, viu algo que o deixou assustado. Perto do estacionamento, havia uma mulher completamente parada. Não era a postura normal de alguém esperando por outra pessoa. Parecia que ela estava andando e, de repente, tinha congelado no tempo. O que deixava tudo mais estranho é que David já tinha visto aquela mesma mulher dentro da loja pouco antes, e naquele momento, ela agia normalmente. Então, o que teria feito com que ela travasse daquela maneira do lado de fora? Número 35. Portal misterioso. Esse vídeo chocante circula pela internet há bastante tempo, mas ninguém sabe ao certo qual é sua origem real. Uma mulher dava uma entrevista quando, de repente, algo no fundo da imagem roubou toda a atenção. Um homem apareceu do nada, como se tivesse saído diretamente de um portal invisível. As pessoas presentes no local não pareceram perceber nada, mas quem viu o vídeo na internet notou imediatamente. O problema é que muita gente também duvida da autenticidade da gravação. E como o clipe é antigo e não tem fonte clara, o veredito final continua aberto. Número 36. Movimento da estátua. Maria Sabina, famosa xamã e poetisa do México, foi homenageada com uma figura de cera no museu local. Só que, quando um visitante filmava a estátua, aconteceu algo que parecia saído de um filme de terror. A cabeça da figura de cera se moveu. A pessoa que filmava levou um susto enorme. Em outro vídeo, ela ainda mostrou que aquilo não era um boneco automatizado nem algum dispositivo eletrônico. Tocou na peça e confirmou que era cera sólida. Mesmo assim, ninguém conseguiu dizer se o movimento aconteceu por alguma falha no material ou por algo muito mais estranho. Número 37. Falha ou truque? Talvez você precise olhar 2 vezes para esse lance de uma partida da Associação Nacional de Basquetebol.
No instante, a bola estava na mão de um jogador. No seguinte, ela já tinha desaparecido e reaparecido na mão de um companheiro de equipe. Por mais que a repetição fosse vista repetidas vezes, a jogada parecia pura mágica, ou até um defeito na realidade. Só que a verdade apareceu quando o mesmo lance foi mostrado por outro ângulo. Nesse momento ficou claro que o jogador tinha usado um movimento inteligente para quicar a bola exatamente no ponto certo e fazê-la chegar ao colega. Sem essa segunda câmera, a cena teria continuado parecendo algo sobrenatural. Número 38. Outro avião parado. Olhe bem para esse avião. Um homem que viajava para os Estados Unidos gravou a paisagem da janela e ficou completamente impressionado. Outro avião aparecia do lado de fora, mas não dava a menor impressão de estar se movendo. Parecia suspenso no mesmo lugar. Ele continuou filmando por um bom tempo, justamente porque não conseguia acreditar no que estava vendo. Só depois percebeu que a ilusão era causada pela perspectiva. Como as duas aeronaves se deslocavam em velocidades e direções parecidas, uma delas podia parecer imóvel quando vista daquele ângulo específico. Número 39. Pessoa enigmática. Alguém consegue explicar isso? Um homem dirigia perto da Ipoh Plaza, na Malásia, quando avistou uma pessoa caminhando à frente na via principal. Só que havia um detalhe bizarro. Não era possível ver a cabeça dela. Parecia que o corpo se movia sozinho, sem cabeça nenhuma. O motorista diminuiu a velocidade para registrar melhor e tentou se aproximar. Mas, antes que a câmera mostrasse a parte da frente da pessoa, o vídeo terminou de repente. Então, até hoje fica a dúvida. Aquela pessoa estava apenas muito curvada para a frente ou algo realmente inexplicável estava acontecendo? Número 40. Comportamento estranho de um gato. Em 2022, uma mulher chamada Clara Simmons caminhava até uma igreja próxima em Savannah, na Geórgia, quando percebeu algo perturbador. A água escorria de um cano na parede, e um gato estava agarrado ali. Mas ele não bebia a água como qualquer gato faria. Estava preso numa pose totalmente estranha, imóvel de um jeito desconfortável de ver. Depois de alguns minutos, o animal simplesmente voltou a se mover como se nada tivesse acontecido. E foi isso que levou muita gente a pensar que o mundo tinha falhado por um segundo. Número 41. Doppelgangers misteriosos. Coisas estranhas demais têm acontecido ultimamente, e esses vídeos parecem provar isso. No primeiro, um homem entrou num ônibus em Nova York e percebeu dois homens idênticos sentados separados um do outro. Eles não eram só parecidos. As roupas eram praticamente as mesmas, e até a postura combinava. O mais estranho é que não pareciam se conhecer. Depois surgiu outro vídeo, de um canal chamado Jenna Mac 24. Nele, uma mulher estava numa piscina quando viu alguém que parecia ser a própria mãe, usando até um vestido igual. O resultado era tão absurdo que dava a sensação de que a natureza tinha apertado copiar e colar. Número 42. Íris duplicada. Agora chegamos a um dos glitches mais inquietantes de hoje. O vídeo da página Arena Lock parecia totalmente comum à primeira vista. Mas, olhando com atenção, havia algo muito estranho acontecendo com o olho de uma mulher. Por uma fração de segundo, parecia que outra íris começava a surgir a partir da primeira. Ela não chegava a se formar completamente, mas aparecia o suficiente para deixar quem assistia desconfortável. Não pareciam lentes de contato, porque lentes não se movem daquele jeito. O clipe acabou viralizando e passou de 2 milhões de visualizações, justamente porque todo mundo ficou perturbado com a cena. Foi então que algumas pessoas tentaram explicar dizendo que talvez ela tivesse uma condição rara chamada policoria, em que uma pessoa pode ter mais de uma abertura pupilar funcional no mesmo olho. Só que essa condição costuma se apresentar de forma diferente do que aparece nessa gravação, o que fez a explicação continuar parecendo insuficiente para muita gente.